Opening Credits. Entrevista de emprego. Como falar sobre suas fraquezas, sobre você mesmo e outras perguntas e respostas. Por Derek Fireside, narrado por Emerson Costa. Capítulo 1. Como explicar seus motivos para deixar o emprego. Razões comuns para deixar um emprego. Seus valores não estão mais alinhados com a missão da empresa. Você gostaria de uma compensação adicional? A empresa para a qual você trabalhava fechou. Você se sente desvalorizado em sua função atual? Você está procurando um novo desafio. Você quer um emprego com melhores oportunidades de crescimento na carreira. Você teve que sair por motivos familiares ou pessoais. Você não gosta do horário do seu trabalho atual. Você decidiu se mudar para uma nova cidade. Você quer mudar os caminhos da carreira. Você decidiu voltar para a escola. Sua personalidade não se alinhava com a cultura da empresa. Você encontrou uma oportunidade melhor. Você teve que sair por motivos de saúde que já foram resolvidos. Você foi demitido ou dispensado. Você queria trabalhar em uma indústria diferente. Uma das perguntas mais comuns que os entrevistadores fazem é: por que você quer deixar seu emprego atual? Os gerentes de contratação querem saber por que você está saindo, para que possam aprender mais sobre o que é importante para você em um trabalho e como você lida com situações indesejáveis. Existem várias maneiras de responder a essa pergunta, portanto, reserve um tempo antes da entrevista para preparar uma resposta cuidadosa que dará ao seu entrevistador confiança sobre a decisão de contratá-lo. Aqui estão alguns exemplos de como responder, bem como algumas dicas para escolher a melhor opção para você. Como responder por que você quer deixar seu emprego atual? 1. Seja claro sobre seus motivos para sair. Reserve um tempo para anotar todos os motivos pelos quais está procurando uma nova oportunidade. Se você não tiver certeza de quais são, considere as seguintes questões para começar. Quais são os seus valores? Quais são os seus objetivos de carreira? Onde você quer estar em 5 anos? 10 anos? Quais são as suas necessidades em um ambiente de trabalho? O que você precisa em um trabalho? O que você gosta na sua posição? O que você não gosta? Como são os seus relacionamentos com colegas de trabalho, gestores? Em que setor você deseja estar? Você é apaixonado pela missão da sua empresa? A sua situação atual está de acordo com essas respostas? Por que ou por que não? Depois de escrever suas respostas, circule alguns dos motivos principais que deseja dar em sua entrevista. Você deve selecionar motivos que se destacam como profissionais, em vez de pessoais. Por exemplo, você pode estar procurando um novo emprego por causa de uma mudança recente em sua vida, como um casamento ou uma mudança. Esses não são os motivos pelos quais você deve liderar na entrevista. 2. Mantenha sua resposta curta. Embora seja importante responder completamente à pergunta do entrevistador ao explicar por que você deseja deixar o emprego, limite-se a 1 ou 2 frases para responder. Em seguida, indique na conversa por que você é a melhor pessoa para o trabalho. 3. Fique positivo. Mesmo que experiências negativas tenham informado sua decisão de deixar o emprego, é extremamente importante encontrar uma maneira positiva de explicar seu desejo de seguir em frente. Os empregadores querem contratar solucionadores de problemas que possam trabalhar em situações difíceis. Concentre-se nas habilidades que você aprendeu em sua função atual, nos bons relacionamentos que você pode ter construído com seus colegas de trabalho ou nas interações positivas que teve com clientes ou partes interessadas. Por exemplo, em vez de "não gosto do meu gerente", tentei falar com ele, mas parece que preciso encontrar um novo emprego. Tente algo como: em minha função atual, aprendi muitas novas habilidades. Estou procurando uma posição na qual eu possa continuar a desenvolver esse conjunto de habilidades em novas circunstâncias. 4. Seja honesto sem ser muito detalhado. Ao responder a esta pergunta, você não precisa entrar em todos os detalhes. Se você acha seu emprego atual insatisfatório, sempre há uma maneira de compartilhar isso sem depreciar seu empregador atual.
Dicas sobre isso abaixo. Mantenha sua resposta focada e curta e mova a conversa de volta para o motivo de você estar animado com as oportunidades que tem pela frente. É importante ter em mente que a empresa com a qual você está entrevistando pode entrar em contato com seu empregador anterior. Portanto, o que você disse a eles deve estar de acordo com o que aprenderão nessas conversas. Se você está desempregado, seja honesto sobre essa situação também. Se eles entrarem em contato com seu empregador anterior para confirmar as datas de início, faixa salarial ou obter uma referência, isso pode prejudicar suas chances de obter uma oferta se você fornecer informações diferentes. Como enquadrar seus motivos para deixar um emprego? Depois de listar cuidadosamente os motivos para deixar o emprego, a próxima etapa é considerar como um entrevistador pode interpretar sua resposta. Aqui estão alguns exemplos de motivos que podem não se apresentar bem em uma entrevista e algumas alternativas, se algum dos itens a seguir estiver em sua lista. Não gosto da companhia. Existem pontos positivos e negativos em todas as empresas, incluindo aquela para a qual você está entrevistando. Reserve um momento para pensar por que você não gosta da empresa para a qual trabalha e use isso para criar uma resposta mais positiva e clara. Por exemplo, na minha organização atual, expandi meu conjunto de habilidades profissionais e construí ótimos relacionamentos. Recentemente, ficou claro para mim que preciso da motivação de uma missão forte, enquanto continuo a crescer profissionalmente. A missão da sua empresa de servir as comunidades subrepresentadas é algo que estou animado para trabalhar. Tenho trabalhado em minhas habilidades de comunicação e colaboração quando se trata de facilitar projetos grandes e complexos. As oportunidades de desenvolver essas especializações são limitadas em minha atual função. Então, fiquei animado em aprender sobre esta oportunidade, onde colaboração e transparência são mencionadas como componentes importantes do trabalho. Eu gostaria de mais pagamento. Pense cuidadosamente se esse é o motivo pelo qual você deseja compartilhar. Ele pode ser interpretado pelos entrevistadores de várias maneiras que podem ser difíceis de prever. Tente enquadrá-lo de uma forma que se concentre no tópico mais amplo de incentivos e sua motivação para assumir um trabalho desafiador que vem com grandes recompensas. Estou motivado por uma série de fatores e a satisfação do cliente, bem como a aprovação dos colegas e do gerente, estão no topo da lista. Mas a compensação também é um motivador para mim e estou animado com a oportunidade de vender um produto pelo qual sou apaixonado, exceder minhas metas e comemorar quando eu superar minhas metas. Estou entediado no trabalho, não gosto do trabalho. Esse motivo para querer sair provavelmente vem da insatisfação com o trabalho que você está fazendo em sua função atual. Frequentemente, isso significa que você está fazendo um trabalho que não se encaixa em suas habilidades ou não é desafiador. Tente explicar isso com uma resposta baseada nas habilidades e oportunidades que você está procurando. Aprendi muito em minha função atual, mas estou procurando uma oportunidade que ofereça mais desafios à medida que continuo desenvolvendo minhas habilidades. Ou, embora tenha adquirido habilidades importantes em minha experiência nesta função, com comunicação e gerenciamento de tempo, quero me concentrar mais em aprimorar minhas habilidades de liderança e redação. Estou animado com o fato de que esta função oferece mais oportunidades para desenvolver essas habilidades. Não gosto das horas no meu trabalho. Se o horário e a flexibilidade do seu próximo emprego desempenharão um papel significativo em sua decisão de aceitar uma oferta, este pode ser um bom detalhe para compartilhar com seu entrevistador. No entanto, a maneira como você enquadra essa resposta é crucial. Você não quer parecer alguém que não está disposto a trabalhar duro. Em vez disso, dê uma resposta que o posicione como um profissional responsável e maduro que sabe como gerenciar bem o seu tempo. Sei que trabalho melhor quando tenho equilíbrio saudável entre trabalho e vida. Os compromissos que assumo com os meus gerentes e colegas significam muito para mim. E planejo os meus dias para cumprir esses compromissos com eficiência. É importante para mim trabalhar para uma empresa que valoriza minha programação e permite flexibilidade quando apropriado. Boas razões para deixar um emprego. Existem muitos motivos pelos quais você pode e deve explicar por que está procurando uma nova oportunidade. À medida que os profissionais crescem no local de trabalho, há um fluxo natural de emprego para o outro. À medida que as pessoas procuram novas oportunidades de aprendizagem, desenvolvimento de carreira, novos ambientes e outros fatores.
Vejamos alguns exemplos de bons motivos pelos quais você está procurando um novo emprego. 1. Procurando crescimento na carreira. Dependendo de como as empresas estão estruturadas, algumas podem oferecer mais oportunidades de crescimento do que as outras. Também pode ser um desafio mudar de equipe ou departamento se você estiver procurando crescer em uma direção diferente. O desejo de passar para um novo nível em sua carreira é um motivo comum para deixar o emprego. Aqui está um exemplo de como alguém nessa situação pode explicar por que está saindo. Amo minha função e meus colegas de trabalho, mas cheguei a um ponto em que não há mais oportunidade de crescimento para minha equipe. Você pode me falar um pouco sobre as oportunidades de crescimento para este trabalho e o que a empresa faz para desenvolver a carreira dos funcionários? 2. Desejo de mudar os caminhos da carreira. É cada vez mais comum que as pessoas explorem vários empregos e carreiras diferentes ao longo da vida. Quer você queira voltar à escola, mudar de setor ou impulsionar o que está fazendo, mudar de carreira é um ótimo exemplo de por que você pode querer um novo emprego. Estou procurando uma nova oportunidade que não existe em minha empresa atual, onde posso desenvolver e expandir minhas habilidades de gerenciamento de contas. 3. Identificou uma oportunidade melhor. Talvez você esteja querendo deixar seu emprego porque simplesmente tem uma escolha melhor. Quer isso signifique que seu ambiente de trabalho irá melhorar, você obterá melhores salários ou a missão da empresa está mais de acordo com seus valores, é razoável procurar uma nova situação de trabalho quando surge uma oportunidade melhor. Embora eu tenha aprendido muito na minha empresa, com minha pesquisa sobre esta oportunidade, posso ver que a posição se encaixa melhor para onde eu quero levar minha carreira, especificamente, colaborar com equipes multifuncionais para desenvolver produtos inovadores para seus usuários. 4. Liberar ou dispensar. Isso é uma realidade para muitas pessoas e pode compreensivelmente ser motivo de ansiedade quando chega a hora de explicar por que você está procurando um emprego. Reserve algum tempo para preparar sua resposta e siga estas diretrizes. Seja verdadeiro sem entrar em detalhes desnecessários. Evite usar a palavra despedido se puder. Explique o que você aprendeu com a situação. Oriente o entrevistador sobre por que você é adequado para o cargo. Aqui estão 2 exemplos. Se você fosse dispensado. Em retrospecto, entendo que meu antigo empregador e eu tínhamos expectativas diferentes sobre o que o sucesso significava em minha função. Ao refletir sobre essa experiência, percebo que há alguma coisa que eu poderia ter feito de maneira diferente. Aprendi muito e estou animado com a oportunidade de trazer essa maturidade para meu próximo trabalho. Esta função está de acordo com minhas habilidades e aptidões e com a direção que gostaria que minha carreira tomasse. Se você foi despedido, infelizmente fui impactado por uma reestruturação da empresa que resultou na perda de 15% de nossos funcionários. Nesse ínterim, tenho considerado cuidadosamente meu próximo passo: reconectar-me com minha rede e pesquisar oportunidades. Estou animado com essa posição, porque exemplifica as partes do meu trabalho anterior que mais gostei e vai me posicionar na direção que sempre quis seguir em minha carreira. Esses são apenas alguns dos muitos motivos válidos para explorar novas oportunidades. Se você não tiver certeza sobre o que a sua resposta pode comunicar aos entrevistadores, tente obter feedback sobre seus motivos de amigos ou mentores de confiança, preparando-se para perguntas de acompanhamento. Dependendo da maneira como você respondeu à pergunta, seus entrevistadores podem ter perguntas de acompanhamento como: você tentou buscar esta posição em sua empresa atual? Como você tentou resolver esses problemas antes de decidir procurar uma nova função? Como você planeja evitar falhas na comunicação sobre as expectativas em sua própria função? Considere-as ao completar sua resposta e desenvolver algumas ideias de como sua resposta pode parecer para perguntas de acompanhamento. Lembre-se, sair de um emprego por uma nova oportunidade é muito comum. É provável que seu entrevistador tenha deixado o emprego no passado, então ele será capaz de entender sua posição. Seja claro sobre seus motivos, planeje sua resposta e continue direcionando a conversa sobre por que você é a melhor pessoa para o trabalho. Capítulo 2. Por favor, não faça essas 9 coisas em uma entrevista. Procurar emprego pode ser estressante e desmoralizante. Eu gostaria muito que você tivesse sucesso. Seria bom para você, para a empresa que o contrata e para a economia em geral. Na verdade, quero que você consiga o melhor emprego possível.
Um que goste, que o desafie e faça o melhor uso de seus pontos fortes. A serviço disso, há algumas ações das quais quero desviá-lo quando estiver fazendo uma entrevista de emprego. Coisas que, acredite em mim, não criarão a impressão que você deseja. Claro, algumas abordagens são uma questão de gosto e estilo. Certos entrevistadores vão gostar, enquanto outros não. Mas também existem maneiras de se comportar que não são uma boa ideia universalmente. E, infelizmente, os entrevistados muitas vezes são aconselhados a fazer alguma versão dessas coisas. Então, tendo entrevistado muitas pessoas ao longo da minha carreira e tendo falado com centenas de gerentes de contratação sobre o que eles gostaram e o que não gostaram naqueles que entrevistaram, aqui está. Se você quiser que uma entrevista corra bem, não. 1. Congelar. Há alguns anos entrevistei uma mulher para um cargo administrativo em nossa empresa. Seu currículo parecia excelente e apropriado, e ela tinha sido articulada, embora muito quieta ao telefone. Quando estávamos sentados juntos em uma sala, porém, ela mais ou menos desapareceu. Não olhava para mim, deu respostas monossilábicas em um murmúrio assustado. Parecia apavorada quando lhe pedi que me contasse por que queria trabalhar para a nossa empresa. Se você não consegue passar por uma entrevista sem desmoronar, as pessoas provavelmente não acreditarão que você será capaz de suportar os rigores de um trabalho normal. Portanto, se você acha as entrevistas particularmente desanimadoras, trabalhe primeiro em sua conversa interna. Por exemplo, se você descobrir que está dizendo coisas como "sou péssimo em entrevistas", "sei que vou parecer um idiota", isso pode ser uma profecia autorrealizável. Em vez disso, mude seu monólogo mental para algo mais esperançoso, mas ainda realista, como "eu fico nervoso durante as entrevistas". Então, preciso praticar com mais antecedência e lembre-se de olhar para o entrevistador e continuar respirando. E pratique também. Isso pode realmente reduzir seu medo do desconhecido. 3. Dominar. Então há o comportamento oposto. Certa vez estava entrevistando uma mulher que entrou na sala, deu-me um sorriso ofuscante, apertou minha mão como se fosse uma alavanca de bomba, sentou-se e começou a falar. A qualidade do que ela disse foi realmente boa. Ela fez sua lição de casa sobre nossa empresa e teve ótimas percepções sobre o que o trabalho pode exigir. Mas não havia espaço para nada além do seu monólogo. Eu não fui capaz de fazer uma única pergunta. Foi exaustivo e certamente não algo que eu gostaria de experimentar todos os dias. Se você sabe que tem uma personalidade forte e tende a falar muito, oriente-se antes de ir para uma entrevista para ficar curioso sobre o entrevistador. O que ele ou ela pode estar interessado em ouvir de você, sua visão do trabalho e da empresa. Se você tiver uma mentalidade curiosa, será muito mais provável que você escute e a entrevista será um diálogo em vez de um monólogo. 3. Seja desleixado. Algumas empresas são muito casuais. As pessoas vêm trabalhar com camisetas e jeans, enquanto outras ainda têm códigos de vestimenta rigorosos. Alguém me disse ontem que as funcionárias do Ritz-Carlton ainda devem usar meias todos os dias. Tente descobrir antes da entrevista o que é o traje padrão nessa empresa em particular. Mas não importa o quão casual seja o código de vestimenta, não seja desleixado. Ter uma boa higiene pessoal, cabelo limpo, banho, unhas aparadas e roupas limpas e sem rugas é muito mais importante do que estar um pouco vestido demais ou mal vestido. Quando alguém chega para uma entrevista parecendo que acabou de sair da cama, isso comunica falta de respeito pelo entrevistador, pelo trabalho e pela empresa. 4. Autoengrandecimento. As pessoas são frequentemente aconselhadas a serem confiantes e se promoverem bem nas entrevistas. Eu concordo, mas é muito difícil cruzar a linha de confiante para ofensivamente arrogante. Por exemplo, se o entrevistador lhe perguntar qual é a sua maior fraqueza e você responder com algo como "meus padrões são muito altos", ou "eu tenho dificuldade em entender as pessoas que não se importam com o trabalho tão apaixonadamente quanto eu", isso soa como besteira. Na verdade, Estou dizendo que você não tem fraquezas além de sua paciência com aqueles que não são tão fabulosos quanto você. Ser capaz de ser objetivo sobre seus pontos fortes e fracos e falar sobre o que você fez e está fazendo para lidar com esses pontos fracos parece muito mais maduro e confiante. 5. Jogue alguém debaixo de qualquer ônibus. Mesmo que seu último chefe fosse Átila o Uno,
Seus colegas de trabalho teriam tentado a paciência de um santo e sua empresa anterior parecia o sétimo círculo do inferno de Dante? Resistir à tentação de compartilhar nada disso com seu entrevistador. Acho que às vezes as pessoas dizem coisas horríveis sobre seu emprego anterior, porque não pensam sobre como será percebido, e às vezes porque realmente pensam que o entrevistador vai tomar isso como uma espécie de elogio, por exemplo. Meu último emprego foi horrível, ao contrário, este trabalho. Acredite em mim. Dizer coisas negativas sobre sua vida profissional anterior em uma entrevista só dará a impressão de que você é reclamante e indiscreto. Nenhuma das qualidades o colocará na lista de vamos contratar. 6. Concentre-se mais nas vantagens do que no trabalho. Os candidatos a emprego são frequentemente aconselhados a deixar claro o que precisam e esperam de um emprego, em vez de apenas aceitar o que for oferecido. Embora eu concorde com isso, em princípio, o momento é crítico. Há muitos anos, conduzi uma primeira entrevista com alguém cujas únicas perguntas, quando lhe perguntei o que mais ela queria saber sobre a empresa, eram 1. Quantas férias terei? 2. Quantos dias de licença médica posso tirar? E 3. Serei pago pelo tempo de folga para emergências familiares? Todas essas coisas são importantes para saber e, se eu tivesse oferecido o emprego a ela, certamente seriam coisas que ela deveria descobrir antes de aceitar. Mas concentrar-me neles, excluindo qualquer outra coisa, em uma primeira entrevista, me deixou com a sensação de que ela estava avaliando o trabalho puramente como um meio para obter licença remunerada. Não fui inspirado a contratá-la. 7. Não opinar. Um gerente me contou sobre uma entrevista que conduziu, na qual o entrevistado se esforçava tanto para ser flexível e complacente que parecia que teria concordado com qualquer coisa que o gerente dissesse. Ele me disse que ficou tentando a dizer algo verdadeiramente ultrajante. Temos uma política de que ninguém na empresa pode ter filhos, apenas para ver que resposta ele receberia. É claro que a maioria das pessoas não quer contratar pessoas combativas ou rígidas, mas elas querem pessoas que tenham uma noção de quem são, o que pensam e o que é importante para elas. 8. Estenda a verdade. Isso é fundamental. Nesta era de disponibilidade massiva de informações, qualquer coisa que você diga sobre a sua experiência, desempenho anterior ou educação que não seja precisa pode ser verificada. É muito melhor ser franco sobre qualquer coisa que não seja estelar e oferecer uma explicação simples, não defensiva. A menos que você esteja se candidatando a um emprego como vigarista. Sua confiabilidade é uma qualidade essencial e uma qualidade que todo entrevistador vai querer ver e ouvir. 9. Não tem a menor ideia sobre a empresa que está contratando. Uma vez que entrevistei alguém que, quando perguntei se ele tinha alguma dúvida sobre a empresa, disse: "Não estou inventando. Então, o que vocês fazem?" Na era da internet, não há desculpa para ir a uma entrevista sem nenhuma base sólida de conhecimento sobre a empresa e sobre o departamento e o gerente de contratação em muitos casos. Mesmo se você estiver entrevistando para uma pequena empresa local que não tenha muita presença online, encontre alguns clientes ou funcionários e escolha seus cérebros. Não saber nada sobre a empresa para a qual deseja trabalhar soa como um insulto e falta de curiosidade. Se você não se importa o suficiente para saber mais sobre a empresa, é natural que o entrevistador presuma que você também não estará tão interessado em saber como fazer o trabalho bem feito. E se você fizer o oposto dessas coisas, se você estiver relaxado, aberto e confiante, apareça apresentável, são positivos, ou pelo menos diplomáticos, sobre seus empregos anteriores. São curiosos sobre o trabalho e conhecem a empresa, e são honestos e diretos sobre quem você é e o que pensa e o que fez. Então você terá uma excelente chance de conseguir o trabalho que realmente deseja e ter sucesso nele. Capítulo 3. Lista de pontos fracos a serem mencionados. Pode ser difícil responder à pergunta: qual é a sua maior fraqueza? Especialmente quando você espera estar discutindo as habilidades, talentos e capacidades que o tornam um candidato mais forte para o trabalho. Enquadrar seus pontos fracos de forma positiva pode ser desafiador, mas quando você combina autoconsciência com um plano de ação, pode rapidamente se diferenciar de outros candidatos a empregos. A chave para se preparar para esta pergunta é identificar os pontos fracos que ainda comunicam força. Isso mostrará ao entrevistador que você é introspectivo o suficiente para conhecer suas áreas de oportunidade.
Exemplos de fraquezas para entrevistar. Aqui estão alguns exemplos dos melhores pontos fracos a serem mencionados em uma entrevista. 1. Eu me concentro muito nos detalhes. Ser orientado para os detalhes normalmente é uma coisa boa. Mas se você é alguém que tende a gastar muito tempo nas especificidades de um projeto, também pode ser considerado um ponto fraco. Ao compartilhar que você se concentra muito nos detalhes, você mostra ao entrevistador que é capaz de ajudar a organização a evitar até mesmo pequenos erros. Certifique-se de explicar como você está fazendo melhorias nesta área, tendo em vista o quadro geral. Embora os empregadores possam não gostar da ideia de ter um funcionário preocupado com os detalhes, um candidato que garante qualidade e busca o equilíbrio pode ser um grande trunfo. Exemplo: minha maior fraqueza é que às vezes eu me concentro muito nos detalhes de um projeto e passo muito tempo analisando os pontos mais delicados. Tenho me esforçado para melhorar nesta área, verificando-me em intervalos regulares e dando a mim mesmo a chance de voltar a focar no quadro geral. Dessa forma, ainda posso garantir a qualidade sem ficar tão preso aos detalhes, a ponto de afetar minha produtividade ou a capacidade da equipe de cumprir o prazo. 2. Tenho dificuldade em abrir mão de um projeto. Quando você despende muito tempo e esforço em algo, é fácil ficar apreensivo em marcá-lo como concluído ou passá-lo para outra equipe. Sempre há espaço para melhorias. E algumas pessoas tendem a criticar demais seu trabalho ou tentar mudanças de última hora, o que pode ameaçar o cronograma. Ao mesmo tempo, porém, análises de última hora podem ajudar a eliminar erros e tornar o produto acabado mais refinado. Se esse é o seu ponto fraco, compartilhe como você está se esforçando para melhorar, estabelecendo um prazo para todas as revisões e sentido proativo em relação às mudanças para não esperar até o último minuto. Exemplo: minha maior fraqueza é que às vezes eu tenho dificuldade em abrir mão de um projeto. Sou o maior crítico do meu trabalho e sempre encontro algo que precisa ser melhorado ou alterado. Para me ajudar a melhorar nessa área, eu me dou prazos para revisões. Isso ajuda a garantir que não estou fazendo alterações de última hora. 3. Tenho dificuldade em dizer não. Ajudar colegas em projetos e gerenciar adequadamente sua carga de trabalho é um equilíbrio perfeito. Do ponto de vista do empregador, alguém que aceita todas as solicitações parece dedicado e ansioso, mas também pode ser alguém que não conhece seus limites e acaba precisando de ajuda ou de extensões de prazo para concluir seu trabalho. Se você é alguém que está tão ansioso para assumir novos projetos que não consegue dizer não, compartilhe como você está trabalhando para se autogerir melhor, organizando suas tarefas e definindo expectativas mais realistas consigo mesmo, bem como aqueles ao seu redor. Exemplo: minha maior fraqueza é que às vezes tenho dificuldade em dizer não a pedidos e acabo aceitando mais do que posso suportar. No passado, isso me fazia sentir estressado ou exausto. Para me ajudar a melhorar nessa área, uso um aplicativo de gerenciamento de projetos para visualizar quanto trabalho tenho em um determinado momento e saber se tenho ou não largura de banda para assumir mais. 4. Fico impaciente quando os projetos vão além do prazo. Embora expressar estresse externo ou frustrações por prazos perdidos possa ser considerado uma fraqueza, os empregadores valorizam os trabalhadores que dão importância aos prazos e se esforçam para manter os projetos dentro do cronograma planejado. Se você está usando isso como seu ponto fraco na entrevista de emprego, estruture sua resposta para se concentrar em como você aprecia o trabalho concluído no prazo e em como está melhorando sua ajuda para melhorar os processos para realizar o trabalho com mais eficiência. Exemplo: minha maior fraqueza é que fico impaciente quando os projetos passam do prazo. Sou um defensor das datas de entrega e fico desconfortável quando o trabalho não é concluído a tempo. Para evitar isso, comecei a ser mais proativo e prestar atenção em como estou reagindo para ter certeza de que estou sendo motivador e ajudando a promover a eficiência. 5. Eu poderia usar mais experiências em... Cada candidato terá áreas para aprimorar seus conhecimentos. Talvez seja algo específico, como construir tabelas dinâmicas no Excel, ou talvez seja uma habilidade como matemática, redação ou falar em público. Seja qual for o caso, compartilhar algo que você deseja melhorar mostra ao entrevistador que você está autoconsciente e gosta de se desafiar. Certifique-se, no entanto, de não responder como uma fraqueza que é essencial para a função. Algumas áreas comuns nas quais as pessoas precisam ter experiência incluem
comunicação verbal, comunicação escrita, liderança de equipe, análise de interpretação, delegar tarefas, fornecer críticas construtivas. Programas específicos, por exemplo, gostaria de melhorar minhas habilidades de apresentação do PowerPoint. 6. Às vezes tenho falta de confiança. A falta de confiança é uma fraqueza comum, especialmente entre os colaboradores iniciantes. Sentir falta de confiança às vezes pode causar ineficiências em seu trabalho. Por exemplo, você pode se sentir muito desqualificado para falar em uma reunião importante, quando sua ideia pode ajudar a equipe a atingir uma meta. Embora ser humilde ao trabalhar com outra pessoa possa ser útil, também é necessário manter uma certa confiança para fazer seu trabalho em um nível ideal. Se essa for a fraqueza que você escolheu apresentar em sua entrevista, enfatize por que você valoriza a confiança. Sua compreensão do valor que oferece e as maneiras como você praticou a demonstração de confiança no local de trabalho, mesmo quando nem sempre você pode sentir isso. Exemplo: no passado, às vezes lutava contra a confiança. Tem sido útil para mim manter um documento contínuo do impacto que causei em minha equipe e minha organização para entender melhor por que devo confiar nas habilidades e talentos únicos que trago para a mesa. Também fiz questão de expressar minhas ideias e opiniões durante as reuniões, quando considero adequadas e agregam valor à conversa. Por conta disso, nossa equipe acabou adotando minha ideia para um novo processo de financiamento, o que resultou em uma redução de 10% no tempo de planejamento do nosso orçamento anual. 7. Posso ter problemas para pedir ajuda. Pedir ajuda é uma habilidade necessária, tanto quando você não tem experiência em uma determinada área, quanto quando você está se sentindo esgotado ou não consegue lidar com sua carga de trabalho. Saber quando e como pedir ajuda mostra forte autoconsciência e ajuda a organização a se antecipar a uma possível ineficiência. Embora ter uma forte ética de trabalho e ser independente seja qualidades positivas, é melhor para a empresa saber quando pedir ajuda. Se você sabe que no passado foi difícil pedir ajuda, explique por que você sabe que isso é benéfico e as maneiras de como você tentou melhorar essa habilidade. Exemplo: como sou independente e gosto de trabalhar rápido, tenho dificuldade de pedir ajuda quando preciso. Aprendi que é muito mais benéfico para mim e para a empresa entrar em contato quando não entendo alguma coisa ou me sinto esgotado da minha carga de trabalho. Também entendo que existem muitos especialistas ao meu redor que possuem conhecimentos e habilidades específicas que podem tornar meu trabalho melhor. Enquanto ainda estou trabalhando nisso, tenho conseguido produzir um trabalho de alta qualidade como resultado da ajuda das pessoas ao meu redor. 8. Tem sido difícil para mim trabalhar com certas personalidades. Mesmo as pessoas mais flexíveis podem ter problemas para trabalhar com outras que têm certas características ou traços de personalidade. Ter boas habilidades de trabalho em equipe também significa ter uma forte consciência de como você trabalha com os outros e de como você pode ajustar sua abordagem para melhor servir a organização. Se isso foi uma fraqueza sua no passado, explique os tipos de personalidade com as quais você teve dificuldades em trabalhar e identifique rapidamente os motivos. Em seguida, discuta as maneiras pelas quais você ajustou sua comunicação ou estilo de trabalho para trabalhar melhor em prol de um objetivo comum. Exemplo: no passado, achei difícil trabalhar com tipos de personalidades agressivos. Embora eu compreenda que a diversidade de personalidade torna um negócio forte, tendo a silenciar minhas próprias ideias e opiniões em torno de colegas mais barulhentos. Para combater isso, fiz questão de passar mais tempo com colegas com quem me sinto desconfortável em trabalhar. Ao aprender mais sobre eles, seu estilo de comunicação e suas motivações, sou mais capaz de colaborar com esses tipos de personalidades para que ambos contribuamos igualmente com nossos pontos fortes e habilidades. 9. Pode ser difícil para mim manter um equilíbrio saudável entre trabalho e vida pessoal. Encontrar o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal é importante para manter a motivação no trabalho. Embora seja certamente honroso e demonstre uma forte ética de trabalho, gastar seu tempo e energia no trabalho também é necessário priorizar o tempo com sua família, hobbies, férias ou simplesmente descanso. Isso pode ajudá-lo a se sentir renovado quando está no trabalho e pode aumentar a motivação, a criatividade e apoiar uma perspectiva positiva. Se essa é a fraqueza que você escolheu apresentar durante a entrevista, explique como você fez questão de encontrar um equilíbrio entre vida e trabalho e como viu seu trabalho melhorar como resultado.
Você também pode explicar que o equilíbrio entre vida e trabalho é algo que você considera importante na função para a qual está se candidatando. Antes de fornecer com isso como um exemplo, você deve fazer uma extensa pesquisa sobre a cultura da empresa. Se você está entrevistando para uma posição em que é necessário ter o telefone ligado e disponível o tempo todo, você pode não querer dizer que desliga o telefone à noite para alcançar o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Exemplo: como realmente amo meu trabalho e tenho metas profissionais ambiciosas, pode ser difícil para mim manter equilíbrio saudável entre o trabalho e minha vida pessoal. Tenho visto um impacto negativo em minha motivação e foco quando ignoro minhas necessidades pessoais. Como resultado, fiz questão de me concentrar em criar espaço em minha agenda para focar no voluntariado e passar tempo com minha família. Realizar pequenas ações, como colocar meu telefone no modo silencioso durante o jantar, é útil. Quando mantenho um bom equilíbrio trabalho-vida pessoal, descubro que minha produção é da melhor qualidade. Posso trabalhar mais e me sinto animado para ir trabalhar pela manhã. 10. No passado, ficava desconfortável com a ambiguidade. Muitos empregos exigem candidatos que se sintam à vontade para definir tarefas individualmente e trabalhar em prol de metas. Isso significa que eles devem ser experientes, atenciosos e responsáveis, com ambiguidade no local de trabalho. Embora seja certamente uma habilidade benéfica seguir de perto as instruções detalhadas, também é necessário ser capaz de determinar o que é necessário para atingir o resultado desejado. Se esse é o ponto fraco que você está apresentando em uma entrevista, explique o sucesso que você obteve seguindo as instruções, mas também o seu potencial de carreira ao encontrar conforto com a ambiguidade. Você também deve explicar as etapas que está realizando para definir seu dia de trabalho ao receber tarefas ou metas ambíguas. Exemplo: em meu último cargo como estagiário de marketing, descobri que meu supervisor deu instruções muito específicas sobre minhas responsabilidades. Como me familiarizei com uma direção forte, tendo a ficar inseguro ao abordar uma tarefa ou objetivo ambíguo. É um objetivo meu não apenas ficar confortável, mas também ter sucesso ao trabalhar com ambiguidade. Para fazer isso, criei uma estrutura pessoal para momentos em que me sinto oprimido ou confuso por uma tarefa ambígua, incluindo a realização de pesquisas estruturadas e pedindo conselhos a especialistas no assunto. Fazer isso me ajudou a ter sucesso ao trabalhar em tarefas ambíguas, ao trabalhar para metas menos específicas ou definidas. Use esta lista de pontos fracos para ajudar a identificar suas áreas de melhoria e lembre-se de explicar como você está trabalhando para superar suas deficiências. Apresentando o problema e a solução, você pode transformar sua fraqueza em um ponto forte. Capítulo 4. Pelo que você é apaixonado? Os empregadores podem procurar entender o que o motiva durante a entrevista. Eles podem fazer perguntas como: o que motiva você? Qual trabalho você gosta de fazer? Ou pelo que você é apaixonado? Neste artigo, discutiremos o que os empregadores estão procurando em sua resposta e como você pode se preparar para responder a perguntas como essas. Por que os empregadores perguntam por que você é apaixonado? Essa é uma pergunta comum na entrevista que os empregadores podem fazer porque lhes dá pistas sobre algumas áreas diferentes sobre você. O que motiva você? Quais podem ser seus pontos fortes? O que lhe interessa pessoalmente e profissionalmente? Como os empregadores desejam saber a melhor maneira de tornar suas equipes o mais eficiente possível, é útil saber o que inspira sua força de trabalho. Perguntar sobre o que você tem paixão pode ajudá-los a entender como eles precisam motivá-lo, caso sejam contratados. Também pode informá-los se você é capaz de se comprometer com uma determinada tarefa, hobby ou entusiasmo e se você é um indivíduo bem-sucedido. Eles também podem fazer esta pergunta para ter uma ideia sobre seus pontos fortes. Você provavelmente investiu tempo, esforço e práticas nas habilidades, hobby ou tópico que você adora. Portanto, você tem provavelmente certos pontos fortes em torno disso. Por exemplo, se você é apaixonado por ajudar as pessoas, provavelmente possui várias habilidades pessoais fortes como comunicação, organização e empatia. Por fim, os empregadores podem simplesmente perguntar por que você é apaixonado para ter uma ideia melhor sobre você como pessoa. É útil para os empregadores estabelecerem uma conexão pessoal com os candidatos para ver se eles se encaixam em uma boa cultura, que se alinham aos valores, crenças e atitudes da empresa.
Uma maneira de entender melhor você como pessoa é entender o que o move ou o que o motiva. Como responder o que você está apaixonada? Para responder a esta pergunta, você pode seguir um esboço geral ao se preparar para a entrevista. Selecione algo pelo que você seja genuinamente apaixonado. Explique por que você é apaixonado por isso. Dê exemplos de como você perseguiu essa paixão. Relacione com o trabalho. Vamos dar uma olhada neste esboço e abordar cada sessão enquanto você planeja perguntas como essas em uma entrevista. 1. Selecione uma ideia, atividade, hobby ou habilidade que o apaixone genuinamente. Para evitar ficar desanimado ou monótono, selecione uma paixão sobre a qual possa falar com confiança. Se não vier à mente, pense algo em que você faz que faz o tempo passar rapidamente, em algo que você espera fazer. Pode ser tão simples quanto fazer exercícios ou experimentar novos alimentos. Contanto que você possa falar sobre isso com entusiasmo e conhecimento, será útil para os empregadores. 2. Explique por que você é apaixonado por isso. Reserve um momento para explicar por que sua resposta o deixa animado. Idealmente, isso pode ser algo geral relacionado a habilidades ou experiência que serão úteis no emprego para o qual você está se candidatando. Por exemplo, se você é apaixonado por culinária, pode associá-lo a assumir riscos calculados, seguindo as instruções e sendo criativo. Essas são habilidades valiosas em qualquer trabalho. 3. Dê exemplos de como você perseguiu essa paixão. A seguir, explique quais etapas você toma para participar ou promover sua paixão. Se a sua paixão é a igualdade de direitos para as pessoas, por exemplo, você pode explicar como é voluntário em certas organizações ou participa de projetos para comunidades carentes. Isso mostra aos empregadores que você está comprometido com sua paixão e está trabalhando ativamente para buscar o que o motiva. Você também pode incluir certas metas aplicáveis para fortalecer sua resposta. Por exemplo, se sua paixão é se exercitar, você pode explicar que é seu objetivo treinar e participar de um determinado desafio de preparação física ou competições nos próximos 6 meses. 4. Relacione-se com o trabalho. Você deve terminar sua resposta relacionando sua paixão ao cargo e por que é a pessoa mais indicada para o cargo. Por exemplo, se você é apaixonado por escrever e está fazendo uma entrevista para um papel em RP, existem conexões óbvias que você pode fazer com suas habilidades como escritor. Você também pode explicar que escrever requer prática consistente para melhorar, algo que você traz para a sua prática como funcionário. Exemplo de resposta para o que você adora. Aqui está um exemplo de resposta para a pergunta comum da entrevista: o que você adora? Para usar como inspiração ao preparar sua própria resposta a esta pergunta. Como desenvolvedor de software, sou apaixonado por criar produtos digitais realmente bonitos e eficientes, para tornar a experiência das pessoas com a tecnologia memorável. Uma das coisas que adorei em meu último trabalho foi testemunhar os resultados da atualização de códigos de minha equipe e observar como os nossos meses de trabalho geraram um feedback positivo do usuário. Ter a oportunidade de liderar projetos desde a idealização até o lançamento foi uma das razões pelas quais eu estava tão animado para me candidatar a esta função. Depois de responder a pergunta, você deve estar preparado para explicar melhor ou responder a perguntas de acompanhamento, se solicitado. Reserve um tempo para planejar sua resposta a esta e a outras perguntas comuns da entrevista antes de suas conversas. Isso pode ajudá-lo a se sentir mais confiante e calmo durante as entrevistas. Explicar sua paixão durante uma entrevista pode ajudar os empregadores a ter uma ideia melhor sobre o que o motiva e como você é como pessoa. Fornecer uma resposta confiante e bem informada com exemplos que se relacionam ao motivo pelo qual você se encaixa perfeitamente no cargo ajudará os empregadores a se sentirem confiantes em você como candidato. Capítulo 5. Fale-me sobre você. Mesmo para perguntas comuns em entrevistas, pode ser difícil começar a elaborar sua resposta. Para mantê-lo no caminho certo, aqui estão algumas perguntas para você fazer quando você pensa em maneiras de responder e estruturar sua resposta. Que qualidades o tornam uma ótima opção para essa posição? Pense no que faz você se destacar como candidato a um emprego para essa função. Talvez sejam seus anos de experiência ou alguma especialização altamente desejada, treinamento ou habilidades técnicas. Reveja atentamente a descrição do trabalho e observe como você excedeu os requisitos. Por que você está interessado no papel? Pense em por que essa posição o entusiasma.
Como ela se encaixa em seus objetivos de carreira e por que você acha que é o melhor próximo passo? Por que você está interessado na empresa ou no setor? Depois de passar algum tempo pesquisando a empresa e o setor, você deve ter uma noção melhor da missão, objetivos e tendências que impactam o setor. Eles estão de acordo com as metas profissionais que você definiu para si mesmo? O que você gosta e respeita na empresa como um todo? O que o entusiasma sobre o futuro da indústria? À medida que você começa a construir sua história, relacione semelhanças entre seus objetivos profissionais, a visão futura da empresa ou as tendências do setor que você considera especialmente importantes. Quais são os traços ou características positivas que você possui que o servirão bem nesta função? Por exemplo, amigos ou colegas o descreveram como especialmente organizado, curioso, empreendedor, generoso? Pense em como você pensa há muito tempo sobre si mesmo ou como os outros o veem. Em seguida, pense em exemplos recentes de sua vida em que incorporou essa característica. Como responder? Fale-me sobre você. A forma como você responde à pergunta, fale-me sobre você, pode definir o tom para o resto da entrevista. No geral, ao praticar sua resposta, você deseja contar uma ótima história sobre você, que possa compartilhar em no máximo 2 minutos. Em sua resposta, faça o seguinte. 1. Mencione experiências anteriores e sucesso comprovados no que se refere ao cargo. Comece relendo a descrição do trabalho. Anote as habilidades necessárias que você possui e identifique histórias recentes que a demonstrem. Idealmente, você deve basear-se principalmente em experiências profissionais recentes. No entanto, o trabalho voluntário também pode apoiar sua narrativa, ao mesmo tempo que demonstra um compromisso com sua comunidade. 2. Considere como seu emprego atual se relaciona com o emprego para o qual você está se candidatando. É uma função mais sênior? Em caso afirmativo, explique como você está assumindo mais responsabilidades em seu cargo atual. Se você estiver fazendo uma transição lateral para uma função com habilidades diferentes, descreva como suas habilidades atuais se traduzem numa nova posição. 3. Concentre-se em pontos fortes e habilidades que você pode apoiar com exemplos. Quando você começar a construir o script de cada exemplo, concentre-se nos detalhes e resultados que você pode quantificar, se possível. Por exemplo, afirmar que você melhorou o atendimento ao cliente tem menos impacto do que aumentou as taxas de resposta do atendimento ao cliente a cada trimestre em 10-15%. Se você não tiver as informações exatas, estime um valor realista. 4. Destaque sua personalidade para quebrar o gelo. Como a pergunta da entrevista "Fale-me sobre você" é sobre como conhecê-lo, é uma boa ideia compartilhar sua personalidade com o entrevistador. Mas não dê detalhes pessoais. Você pode mencionar brevemente hobbies que demonstram desenvolvimento intelectual ou envolvimento da comunidade, por exemplo, leitura, música, liga esportiva, voluntariado, ou aqueles que mostram disciplina pessoal e realização, por exemplo, aprender uma nova habilidade, treinar para uma meia maratona. Discutir interesses pessoais é uma boa maneira de encerrar sua resposta mantendo um tom profissional. Exemplo de resposta para "Fale-me sobre você". Às vezes, ver um exemplo pode ser útil. Embora a resposta "Fale-me sobre você" de cada pessoa seja diferente, abaixo está um pequeno roteiro que mostra como esta pergunta pode destacar os pontos fortes de alguém apoiados por resultados bem-sucedidos em pouco menos de 2 minutos. Comecei minha carreira em gestão de varejo, mas há alguns anos fui atraída pela área de saúde. Sempre tive a habilidade de aproximar pessoas e trabalhar em prol de objetivos comuns. Minhas experiências, sucesso na liderança de equipe e gerenciamento de lojas, me levou a considerar a administração e tenho construído uma carreira como administrador de saúde motivado nos últimos 4 anos. Em minha função atual no XYZ Medical Center, a eficiência do escritório tem sido um foco pessoal, especialmente no que se refere aos resultados dos pacientes. Eu defino e supervisiono metas relacionadas ao orçamento do departamento e ao volume de pacientes. No ano passado, trabalhei com o nosso departamento de TI para implementar um sistema de comunicação para os procedimentos e protocolos de agendamento, a fim de garantir que todos os departamentos tivessem uma equipe adequada o tempo todo. Com nosso novo portal de agendamento online, aumentamos a eficiência da comunicação em 20%. Para me manter informado sobre suas preocupações constantes, realizo reuniões regulares com médicos, enfermeiras e outras equipes de saúde. Em minha função,
Também gerencio esforços de marketing e publicidade em nome do centro. Tenho gostado muito dessa parte do meu trabalho e estou especialmente interessado em trazer a experiência que adquiri, bem como meu compromisso e eficiência para a equipe da ABC Health. Fora do escritório, sou um leitor ávido e adoro fazer caminhadas. No fim de semana, você pode me encontrar na livraria local ou explorando trilhas para caminhadas na área. Fundamentalmente, fale-me sobre você. Realmente se resume o que você deseja que o entrevistador lembre de você. Responder a essa pergunta inicial de maneira eficaz dá a você o poder de causar uma boa primeira impressão e estruturar o resto da entrevista em seu benefício. O que fazer e o que não fazer por responder, fale-me sobre você em uma entrevista. Para recapitular, aqui está uma lista de ótimas maneiras de responder a essa pergunta comum da entrevista, bem como itens a serem evitados. Conecte pontos fortes pessoais a exemplos de apoio. Concentre-se em detalhes e resultados que você pode quantificar. Evite resumir seu currículo palavra por palavra. Mencione experiências anteriores e sucessos comprovados. Alinhe suas responsabilidades de trabalhos atuais com a função. Evite mencionar informações pessoais relacionadas ao seu estado civil, filhos, pontos de vista políticos ou religiosos. Destaque sua personalidade. Evite se precipitar em conversas mais profundas sobre a função e a empresa. Conecte suas habilidades à descrição do trabalho. Mencione brevemente hobbies, desenvolvimento intelectual e envolvimento da comunidade. Escreva um exemplo de resposta e pratique. Não. Mencione informações altamente pessoais como estado civil, filhos, afiliações políticas ou religiosas, etc. Estes podem ser tópicos delicados que podem funcionar contra você como candidato, sem mencionar que esses detalhes não devem ser fatores para o empregador determinar sua capacidade de desempenho no emprego. Liste várias forças vagas sem exemplos de apoio. Em vez disso, você pode escolher 2 ou 3 qualidades sobre você. Apoie cada um com histórias curtas e refinadas que podem ser apoiadas por sua experiência de trabalho. Resuma seu currículo palavra por palavra. Em vez disso, discuta os pontos altos que são relevantes para o cargo. Apresse-se em conversas sobre o que você está procurando para a função ou como a empresa pode beneficiá-lo. Guarde esses tópicos para os estágios finais do processo de entrevista, quando eles forem vendidos para você como candidato e você terá mais influência. Capítulo 6. Como você se descreveria? Uma das primeiras perguntas que você pode fazer em uma entrevista de emprego é como você se descreveria. Embora você tenha várias opções ao decidir como responder a essa pergunta, a chave é explicar por que suas experiências e atributos específicos o tornam o mais adequado para a função. Quando o entrevistador pede que você fale sobre si mesmo, ele está procurando informações sobre como suas qualidades e características se alinham com as habilidades que eles acreditam serem necessárias para ter sucesso na função. Se possível, inclua resultados quantificáveis para demonstrar como você usa seus melhores atributos para impulsionar o sucesso. Como responder? Como você se descreveria? Para ajudá-lo a decidir como se descrever em uma entrevista, considere estes exemplos. Sou apaixonado pelo meu trabalho. Todo empregador busca contratar pessoas que gostem de seu trabalho, mas a palavra paixão evoca sentimentos de dedicação e lealdade. Quando alguém é apaixonado pelo trabalho que está fazendo, está naturalmente comprometido com a qualidade e resultados positivos. Exemplo: sou apaixonado pelo meu trabalho, porque amo o que faço. Tenho uma fonte constante de motivação que me leva a fazer o meu melhor. No meu último emprego, essa paixão me levou a me desafiar diariamente e a aprender novas habilidades que me ajudaram a fazer um trabalho melhor. Por exemplo, aprendi sozinho a usar o Photoshop para melhorar a qualidade de nossas fotos e gráficos. Logo me tornei uma pessoa certa para qualquer necessidade de design. Sou ambicioso e motivado. Ambição e determinação são 2 qualidades essenciais para o sucesso e o crescimento em muitos empregos. Quando o empregador contrata um candidato ambicioso, ele pode ter certeza de que essa nova contratação buscará maneiras de melhorar a si mesmo e manter os olhos fixos no próximo objetivo. Exemplo: sou ambicioso e motivado. Eu prospero em desafios e constantemente defino metas para mim. Então tenho algo para buscar. Não me sinto confortável em me acomodar e estou sempre em busca de uma oportunidade de fazer melhor e alcançar a grandeza.
Em minha função anterior, fui promovido 3 vezes em menos de 2 anos. Sou altamente organizado. Um candidato organizado é um candidato orientado para os detalhes e alguém em que o empregador pode confiar para cumprir os prazos. Essa qualidade é especialmente importante em cargos administrativos, gerenciamento de projetos e outras funções que exigem aderência ao processo e qualidade. Exemplo: sou altamente organizado, sempre faço anotações e uso uma série de ferramentas para me ajudar a cumprir os prazos. Gosto de manter um espaço de trabalho limpo e criar um método de arquivamento lógico para sempre encontrar o que preciso. Acho que isso aumenta a eficiência e ajuda o resto da equipe a se manter no caminho certo. Em minha última função, criei um novo processo de arquivamento que aumentou a eficiência do departamento em 25%. Sou uma pessoa popular. Algumas pessoas são naturalmente extrovertidas, comunicativas e rapidamente encontram maneiras de se sentir em casa em grupos de completos estranhos. Este atributo é especialmente útil para profissionais de atendimento ao cliente e posição de vendas. Exemplo: sou uma pessoa popular. Adoro conhecer novas pessoas e aprender sobre suas vidas e experiências. Quase sempre consigo encontrar um terreno comum com estranhos e gosto de fazer as pessoas se sentirem à vontade na minha presença. Acho que essa habilidade é especialmente útil ao iniciar projetos com novos clientes. Em meu trabalho anterior, as pontuações de satisfação do cliente, de meus clientes, eram 15% acima da média da empresa. Eu sou um líder natural. Embora você possa ensinar habilidades de gerenciamento de pessoas, algumas pessoas naturalmente assumem o papel de líderes em ambientes de grupo. Os empregadores muitas vezes procuram líderes naturais para posições de liderança e não liderança, porque eles dão um bom exemplo e podem aumentar o moral da equipe. Exemplo: sou um líder natural. Acabei sendo promovido a um papel de liderança em quase todos os empregos porque gosto de ajudar as pessoas. Acho que colegas de trabalho geralmente me procuram com perguntas ou preocupações, mesmo quando estou em uma função de liderança, porque se eu não souber a resposta, pelo menos lhe indicarei a direção certa. Em minhas 2 últimas funções, fui promovido à posição de liderança depois de menos de 1 ano na empresa. Sou orientado para resultados. Um candidato orientado para resultados é alguém que mantém o objetivo final em mente e sabe quais recursos serão necessários para chegar lá. Os empregadores sabem que quando contratam alguém voltado para os resultados, eles farão o que for preciso para realizar o trabalho. Exemplo: sou orientado para os resultados verificando constantemente o objetivo para determinar a que distância estamos e o que será necessário para que isso aconteça. Acho essa pressão inspiradora e um grande motivador para o resto da equipe. Na verdade, no ano passado, pude ajudar minha equipe a reduzir o tempo médio de lançamento do produto no mercado em 2 semanas. Sou um excelente comunicador. Habilidades de comunicação eficazes são necessárias para o sucesso contínuo em quase todos os cargos e em todos os setores. Mas nem sempre são naturais para todos. Quando um candidato pode se comunicar bem, eles ajudam a garantir que as mensagens não sejam confundidas internamente ou ao entregar informações a um cliente. Exemplo: sou um excelente comunicador. Tenho orgulho de garantir que as pessoas tenham as informações certas, pois isso gera melhores resultados. A maioria dos problemas de negócios decorrem de má comunicação, por isso sinto a responsabilidade de manter todos na mesma página. Essas habilidades ajudaram a aumentar minha taxa de retenção de clientes pessoais em mais de 40% em 1 ano e ajudaram a equipe a entregar 100% de nossos projetos no prazo original. Estes são apenas alguns exemplos de como responder à pergunta como você se descreveria. Mas há muitas outras qualidades que você pode compartilhar. Reserve um tempo para revisar a descrição do trabalho e procure semelhanças entre o que é necessário e seus pontos fortes naturais. Lista de palavras para se descrever. Aqui estão vários exemplos de palavras que você pode usar para se descrever em uma entrevista, argumento de venda ou resumo de currículo. Palavras para descrever seu estilo de trabalho: analítico, calculado, comprometido, consciente, dedicado, diligente, disciplinado, ansioso, acionado, empreendedor, focado, trabalha duro, industrioso, iniciador, perspicaz, inventivo, persistente, persuasivo, praticado, proativo, confiável, engenhoso,
habilidoso, persistente, completo. Palavras para descrever sua personalidade: aventureiro, equilibrado, corajoso, criativo, curioso, dirigido, energético, entusiasmado, metódico, observador, ordenado, organizado, perceptivo, positivo, tomador de riscos, save, autoconsciente. Palavras para descrever como você trabalha com outras pessoas: atento, colaborativo, compassivo, cooperativo, diplomático, direto, empático, flexível, útil, paciente, respeitoso, responsivo, sincero, solidário, tolerante. Perguntar a amigos, familiares ou colegas pode ser uma maneira útil de aprender que palavras outras pessoas usariam para descrevê-lo. Descrever-se nem sempre é fácil, mas você pode se surpreender com a rapidez com que aqueles que o conhecem podem resumir seus melhores atributos. Ao compartilhar atributos positivos específicos e relacioná-los com a forma como os usará para ajudar a empresa, você ajudará o entrevistador a ver por que você é o mais adequado para o cargo. Isso foi Entrevista de Emprego. Como falar sobre suas fraquezas, sobre você mesmo e outras perguntas e respostas, por Derek Forsythe. Narrado por Emerson Costa. Copyright 2020, Derek Forsythe. Produção Copyright 2020, Derek Forsythe.